como é que eu quero começar essa brincadeira aqui com vocês? Ó, separei essa ideia de slide aqui, ó. Para a gente poder entender o que é cultura organizacional, eu gosto sempre de trazer o exemplo de como são as coisas na sua casa, como é que acontece na sua casa. Vamos entender isso aqui junto, beleza? Primeiro ponto ali, ó, como funciona a tua família, tá? E aí, seja lá qual for a formação familiar, pai, mãe, se você foi criado por alguma outra pessoa, cara, não importa. Pensa aí num contexto de família, e aí eu te passo algumas perguntas para você refletir, presta atenção. Como que acontecem as refeições lá na sua família? As pessoas sentam à mesa para poder fazer sua refeição, cada um vai para o seu quarto, fica na frente da televisão, senta no sofá. Como é que funciona esse arcabouço aí de refeições, tá? E aí pensa, almoço, jantar, café da manhã, seja lá, de forma simples, pensa aí um pouquinho nisso. O seu grupo familiar, há algum programa, alguma prática de vocês no final de semana? Exemplo, final de semana vamos todo mundo almoçar na casa da avó, do avô, do tio, de alguém, ou final de semana, sempre ali, você e seus familiares mais próximos fazem um programa, um passeio, vão a algum restaurante. Qual é o programa de final de semana que vocês fazem? Quando vocês estão juntos, quando vocês estão ali num momento familiar, seja no Natal, seja num desses finais de semana, tem alguém que conta as histórias da família, que sempre lembra algum acontecimento, alguma coisa que aconteceu lá atrás e fica sempre voltando com essas histórias? Geralmente, talvez um tio, uma tia mais chata que vai repetir a mesma história em todo encontro, ou todo Natal que vocês vão se encontrar, alguém vai trazer aquela mesma história de sempre. Isso acontece na tua família? E também, se há algum tipo de prática nesse sentido, quem é que busca por manter as regras? Vamos dar um exemplo que uma família almoça todo final de semana na casa do membro mais velho dessa família, pode ser um tio, pode ser o avô, ou a avó, seja lá o que for. E vamos supor que essa pessoa que recebe todo o grupo familiar em casa, ela não abre mão de que todo domingo todos estejam juntos, ela não abre mão, ou por exemplo, que todas as datas comemorativas vocês estejam juntos, né? Então, tem alguém que mantém essas regras. Tem alguém que vai sempre também organizar ali, dizer quem é que vai trazer o prato, ou a bebida, ou seja lá o que for, para poder fazer esse encontro acontecer. Tem alguém que mantém as regras do jogo para as coisas poderem acontecer. Quem é essa pessoa aí no teu contexto familiar? Pensando nesse sentido, quero fazer uma coisa aqui na tela para poder fazer uma comparação, tá, a esse ambiente com o ambiente organizacional. Olha só, a gente pode pensar o seguinte, ó, como funciona a família é como se fosse a estrutura, tá? Estrutura. Não liga para a letra não, que é difícil mesmo. Da empresa, ok? Presidente, diretor, gerente, seja lá o que for que vocês têm na organização. Como acontecem as refeições, vamos dizer aqui que são políticas de RH que vão direcionar o comportamento, vão dizer como é que as coisas devem acontecer. Então, a estrutura da família, a estrutura da empresa, o como acontecem as refeições, embora na sua casa não esteja escrito, não esteja ali no papel, na empresa vai estar e deve ter uma política, um procedimento que direciona como é que as coisas acontecem ali, tá? Se há algum programa de fim de semana, a gente pode entender também como os programas que acontecem nas organizações e dentro do ambiente da cultura organizacional, a gente vai chamar isso de ritos e costumes da empresa. Então, assim como na sua casa ter algo que acontece sempre, um programa familiar ali dentro das organizações, a gente tem esses ritos e costumes. Por exemplo, como é que é quando chega alguém na empresa, o onboarding da organização, receber um novo funcionário, como é que é quando alguém deixa a empresa, quando alguém é demitido, quando alguém pede para sair. Existe ali um rito, um costume, como essas coisas acontecem. Quem é que conta as histórias da família? A gente pode trazer aqui para a ideia dos fundadores da empresa. Fundadores. Beleza? O que é isso?
Normalmente a cultura ela vai partir do comportamento dos fundadores, ou se a empresa já tem muito tempo, pode até ter ainda um resquício de como era o comportamento dos fundadores lá no início, mas da alta diretoria, daqueles que lideram a empresa hoje. Então, essas histórias da família elas vão ficando vivas, essas histórias da organização vão ficando vivas para se manter o como se pensa, como se imagina, como se faz as coisas acontecerem dentro da organização. Normalmente é focada nos fundadores, ainda que tenha mais algum tempo. Se a empresa é muito grande, não. Se ela já está no mercado há muito tempo, pode ser que essas histórias venham de membros do corpo diretor da organização mais recente, ok? E quem mantém as regras, esse aqui é o papel principalmente nosso, do RH, e não adianta só ser o RH, eu gosto de incluir a liderança nesse pacote, porque os líderes, os gestores, eles precisam liderar pelo exemplo para poder fazer com que os comportamentos que são esperados dentro da cultura da empresa, eles sejam replicados por todos. Assim como lá na tua família, o tio, a tia, que quer que as coisas aconteçam sempre daquele mesmo jeito, avô, avó, seja lá quem for, na organização é o papel do RH, como ali o guardião da cultura organizacional, em conjunto com os líderes, não dá para fazer isso sozinha. Eu incluiria até mais pessoas que têm influência no comportamento dos demais, aqueles que eu chamo de agentes de mudança, seriam as pessoas ali responsáveis por manter a regra dentro do contexto da cultura organizacional. Então eu gosto sempre de fazer essa comparação. Como é que é na tua casa? E aí você começa a pensar na pergunta aqui de baixo, como é que na tua empresa, né? Como é que funciona aqui na organização para a qual você trabalha. Eu gosto de resumir a ideia de cultura numa única frase. A cultura é o jeito que todo mundo se comporta na empresa. E por isso que na sua casa as pessoas vão se comportar diferente da minha casa, que é diferente da do meu colega do lado e do outro colega do lado. Por isso que alguns comportamentos são melhor aceitos dentro de uma organização e não são tão bem aceitos dentro de outras organizações. Porque cada organização vai ter a sua cultura. E nessa ideia, por mais que algumas empresas estejam se destacando no mercado, rapidamente vem à minha mente o próprio Nubank, que é uma referência em termos de cultura, a empresa de roupas de reserva. Se vocês não conhecem a cultura de ambas, dá uma pesquisada na internet, dá um Google que vocês vão encontrar. Excelentes ambientes, excelente cultura. Isso quer dizer que a cultura do Nubank, a cultura da reserva, é para qualquer empresa? Não. Claro que os seus elementos e práticas podem ajudar a compor a cultura de outras organizações, principalmente quem esteja trabalhando na formação de uma cultura, esteja revisando esse assunto agora. Práticas e ações deles podem nos inspirar a fazer as coisas acontecerem dentro da nossa organização. Eu quero dizer o seguinte: não adianta sei lá e querer copiar a cultura do Nubank, querer copiar a cultura da reserva ou de qualquer outra organização. Mas você pode sim ir lá, se inspirar com as práticas que eles fazem, tentar trazer essas práticas para a tua realidade, mudar os componentes, algumas ideias para aplicar aquilo dentro da sua organização. Se você já conhece um pouco de cultura, isso aqui pode estar fazendo sentido. Se você não conhece tanto, conforme a gente for desenrolando aqui no restante do material, você vai começar a entender exatamente o que é a cultura, e aí essas falas vão fazer um pouco mais de sentido na tua cabeça, beleza?